O sofrimento na nossa vida é inevitável. Você pode até viver um tempo bem, mas não podemos negar que o nosso corpo, ele vai envelhecendo. E as dores vão vir. Uns morrem por doença, outros por acidente, outros nascem com doença. E nós vamos vendo que este mundo, ele vive em sofrimento constante. Outros vivem bem por um tempo, mas chega uma hora que você vai sofrer a perca de um parente que morre mais cedo, um filho que morre, um pai que morre. E nós vamos vendo que quanto mais nós vivemos aqui na terra, mais sofrimento nós vemos. Se vive e sofre. E o exemplo maior, hoje, que Sexta-feira Santa, é o exemplo que Jesus nos dá. A vida dele foi uma vida de sofrimento. Desde o começo, quando ele era pequenininho, foi perseguido por Herodes. Uma vida de sofrimento. Teve um pai adotivo que o cuidou, que o protegeu. Uma mãe santa que cuidou dele. Mas chegou uma hora que ele se revelou a todos quem ele era. O Filho de Deus, um com o Pai, de natureza divina e humana, 100% divino, 100% humano. De onde ele veio? Ele veio do Pai e vai voltar para o Pai. E ele escolhe os 12 apóstolos, ele escolhe 72 discípulos, e tudo isso por amor a cada um de nós. Ele institui a sua igreja quando ele fala em Mateus 16:18 para Pedro: sobre ti edificarei a minha igreja, uma só igreja, que é a porta de entrada do céu, pelo batismo. A igreja nos batiza e nós nos tornamos filhos de Deus. Deus envia o seu Espírito Santo porque pelas nossas próprias forças nós não vamos conseguir nos salvar. É preciso a força do alto, e é por isso que Jesus, ele envia o seu Espírito Santo, porque sabe que nós não vamos conseguir. Então tudo é graça de Deus, porque ele é amor. Por que Deus se encarnou? Por que Deus teve que sofrer tanto? Nesta Sexta-feira Santa nós vemos Jesus sofrendo o ápice da dor de um ser humano. Bateram nele, cuspiram nele, colocaram uma coroa de espinho nele, carregou a sua própria cruz. E lá na cruz ele ainda fala para perdoar a cada um de nós, não somente aqueles que estavam condenando Jesus ali, os soldados, não. Para nós entendemos que ali Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus está falando: perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. É os nossos pecados que crucificaram Jesus. Carregou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, para nos salvar. Tudo o que Jesus fez foi pensando em mim, foi pensando em você. E qual é o acolhimento que você dá a esse Deus que te amou tanto ao ponto de dar a vida por você, ressuscitar ao terceiro dia e mostrar
que há uma morada para você no céu, que o Espírito Santo quer habitar em você, sendo você o templo do Espírito Santo, Deus quer morar em você? Quanto tempo você vai jogando para frente a sua conversão? Ter uma experiência com Jesus nos faz dar um passo em direção a Deus pela mudança da nossa vida. Mudar a nossa vida para viver a vida de Deus em nós. Quando uma pessoa está tão apegada a trabalhos que não consegue mais ter tempo para Deus, é uma pessoa que está perdendo a salvação. Mesmo que você faça bem feito no teu trabalho, mas se você deixar Deus e você esquecer Deus, está perdendo a sua salvação. Deus precisa estar em primeiro lugar. Por isso que a meditação dos mistérios do sofrimento de Jesus nos faz nós pensarmos: um Deus que vem a este mundo sofrer por mim e me salvar. E eu estou fazendo o quê? Nada. Ou nós mudemos de vida para ter essa experiência com Deus e começar a servir a esse Deus. Maria sofreu. Nós vemos a palavra de Simeão quando fala: uma espada transpassará a tua alma. Maria vê Jesus na cruz. João capítulo 19 diz que Maria estava de pé diante de Jesus. Mas sofre? Claro que sofre. Olhando o seu filho sendo morto injustamente, o homem que só amou. Então, quando nós amamos, quando nós servimos Jesus, nós vamos ser perseguidos. Só que quem já sabe que este é o caminho da salvação, não vai renunciar a este caminho. Mas quem ainda está apegado às coisas deste mundo, vai abandonar o barco, vai pular do barco, da barca de Jesus, vai sair da igreja. Uma pessoa que está inundada no pecado não aguenta ficar na igreja. Ela vai sair, porque ainda não mudou de vida. Só que este caminho é um caminho de sofrimento sem Deus. E esse sofrimento pode fazer essa pessoa, ela mesma, tirar a sua própria vida. Porque sem Deus nós perdemos o rumo, não sabemos para onde nós vamos. Somente com Deus nós sabemos para onde ir. Então, sendo Deus luz, peça que essa luz venha sobre você e venha para a igreja, venha viver com quem está indo para o céu, caminhando para o céu. Deus te abençoe.